Os Estados Unidos emitem anualmente aproximadamente 1 milhão de green cards. Mesmo assim, isso não é o suficiente para suprir a quantidade de profissionais qualificados que existem aqui nos Estados Unidos. Por que esse número está tão discrepante? Justamente isso que a gente vai entender agora. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Nessa semana, uma nova proposta de lei foi apresentada no Congresso, conhecida como Lei da Dignidade, com o objetivo de tentar regularizar a situação de imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos. Fiz um vídeo sobre isso ontem. Na minha opinião, essa lei ainda não é o suficiente para resolver o principal problema dos Estados Unidos, que é justamente a falta de trabalhadores qualificados aqui no país. Toda essa guerra política e comercial que o presidente Donald Trump tem travado com o mundo inteiro tem como principal objetivo manter os Estados Unidos na liderança do poderio econômico, científico e do conhecimento tecnológico do mundo todo. Para isso, é essencial que os Estados Unidos continuem sendo um atrativo e principalmente consigam reter dentro dos Estados Unidos profissionais qualificados. Porém, a política migratória atual está longe de beneficiar justamente esse tipo de imigrante. Vamos entender isso um pouco melhor. Lá no vídeo, quando eu falei da lei da dignidade, eu disse bem claro, na minha opinião, essa lei não resolve o principal problema dos Estados Unidos. Esse país precisa urgentemente de uma reforma imigratória que distribua melhor a quantidade de green card para aquele tipo de imigrante que de fato vai continuar contribuindo com os Estados Unidos para que ele cresça não só economicamente, como permaneça na liderança tecnológica do mundo. Para isso, profissionais qualificados é essencial. Mas olha só como que funciona hoje. Boa parte das melhores universidades do mundo estão aqui nos Estados Unidos. Estudantes do mundo inteiro vêm para cá justamente para estudar nessas universidades. Porém, depois que eles terminam o curso, há pouquíssimas chances para que eles continuem atuando aqui nos Estados Unidos, fazendo com que eles retornem para os seus países. Isso é um contrassenso muito grande, já que você traz para os Estados Unidos mentes tão brilhantes, por que não reter aqui dentro? Além disso, o número de vistos disponibilizados para profissionais qualificados que vêm trabalhar aqui nos Estados Unidos é muito pequeno perto da demanda e da necessidade que hoje existe das empresas americanas em contratar engenheiros, pesquisadores, cientistas e diversas outras profissões. E por que não se resolve esse problema? É a quantidade de green card que anualmente é distribuída que não é suficiente? Vamos fazer um estudo. Nos últimos 5 anos foram distribuídos aproximadamente 5 milhões de green cards. Isso é equivalente a 1 milhão de green cards por ano. Olha, mas desse total de green cards, apenas 15% são destinados para profissionais qualificados e seus familiares. Ou seja, um percentual muito pequeno destinado para aquele tipo de imigrante que, de fato, vai contribuir com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Toda a política americana que está sendo aplicada hoje é para que o país continue estando nessa liderança econômica e tecnológica. Porém, o sistema imigratório vigente atualmente, de longe, reflete isso. Para você ter ideia, 65% de todos os green cards são baseados em família, ou seja, basta você ser um familiar de um atual cidadão americano ou de um green card holder para você receber um green card para vir morar aqui nos Estados Unidos. E é justamente essa lógica que precisa ser invertida se o país quiser continuar se mantendo na vanguarda tecnológica. Vamos parar para pensar. 1 milhão de green cards por ano, 600 mil voltados para a família. Vamos parar para fazer uma conta rápida. De 1 milhão de green cards por ano, apenas 150 mil serem destinados para profissionais qualificados para trabalhar aqui nos Estados Unidos. E o que eu quero dizer não é que a gente deve diminuir a quantidade de green card familiares. Não, não é isso. É que existe sim a necessidade de se aprovar um número maior de green cards disponíveis para esses profissionais qualificados, tanto na categoria EB1, EB2, EB3. EB3 hoje é uma das categorias mais prejudicadas e hoje uma das que mais faria diferença em toda essa crise migratória, porque é justamente esse visto, principalmente a categoria do EB3 Unskilled, que possibilitaria que muitos profissionais pudessem vir para os Estados Unidos de forma legal, ocupar justamente vagas que hoje são ocupadas por imigrantes ilegais. E está tudo certo em relação a isso. Esse é o caminho legal da imigração. Já existe todo um procedimento previsto em lei para permitir que esse tipo de imigrante venha ocupar essas vagas. Porém, com apenas 10 mil green cards disponíveis anualmente para essa categoria, é impossível sanar a deficiência de mão de obra que existe aqui no país. Justamente por isso, a imigração ilegal teve um papel importante, sim, na economia americana durante todos esses anos, porque eram justamente esses imigrantes que estão ocupando as vagas que aqueles que estão aplicando no EB3 Unskilled ficam 4, 5 anos esperando para poder chegar aqui e trabalhar legalmente. Uma reforma imigratória é urgente, mas não apenas regularizando imigrantes ilegais, talvez esse nem seja o caminho, mas sim criando caminhos para novos tipos de vistos de trabalho temporário, aumentando a quantidade de green card, principalmente destinada a pessoas que querem migrar profissionalmente aqui para os Estados Unidos, seja através do EB2,
EB2NW, EB3, se possível, a criação, inclusive, de outros tipos de vistos, como, por exemplo, de nômade digital, que está sendo tão utilizado na Europa, onde um indivíduo que não precisa trabalhar aqui nos Estados Unidos, porque tem renda suficiente e emprego em algum outro lugar, possa morar aqui contribuindo com a economia e sem utilizar serviços públicos. É um visto excelente, mas que os Estados Unidos ainda não adotou. Falta uma modernização muito grande nesse sistema migratório e, principalmente, olhar com melhores olhos para a quantidade de green cards disponíveis para profissionais que querem vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Novamente, 1 milhão de green cards é uma quantidade bastante grande emitida todos os anos, mas pensar que somente 150 são destinados para aqueles que fazem todo o processo legal através do Employment Based Visa para poder trabalhar aqui é uma discrepância muito grande que de fato precisa ser revista para uma reforma imigratória séria. E olha, eu acredito que a gente está num dos melhores momentos para que de fato isso seja discutido lá dentro do Congresso americano. Existe uma polarização muito grande quando se fala em tentar regularizar imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. Existe uma ala muito forte do Partido Republicano que não aceita qualquer tipo de regularização dessas pessoas aqui. Por sua vez, existe uma outra ala extrema do Partido Democrata que acredita que essas pessoas precisam ser legalizadas com cidadania americana por já estarem aqui há tempo suficiente para isso. Ou seja, nunca se chegará num consenso que de fato consiga beneficiar minimamente imigrantes que estão ilegais aqui, principalmente no momento de polarização tão grande. Todavia, essa é sim uma oportunidade para melhorar o sistema legal de imigração que existe aqui dentro dos Estados Unidos, principalmente ampliando a quantidade de green cards. Imagina se metade dos green cards que são emitidos anualmente, desse 1 milhão por ano, fossem destinados apenas para profissionais qualificados que quisessem vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, de todas as áreas. Isso transformaria o país de uma forma gigantesca. E é justamente disso que o país precisa hoje. Eu torço e acredito bastante para que toda essa crise migratória que a gente está vivendo canalize os esforços dos políticos americanos para pensar seriamente numa reforma imigratória, porque essa, de fato, é a única solução para toda essa crise que a gente está vivendo. Se os Estados Unidos criarem outras formas de migração, seja com vistos temporários ou seja com uma quantidade maior de green cards de trabalhadores, boa parte da imigração ilegal que nós vemos hoje provavelmente vai ser desestimulada. Não só pelo controle de fronteira e toda essa repressão que está havendo contra imigrantes ilegais, mas porque haverão outras alternativas, outras formas de imigrar legalmente aqui para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano. Mas estou muito otimista de que algo de verdade vai acontecer em relação à imigração nesse atual governo. Mas eu quero ouvir o que você pensa a respeito desse assunto. Você acredita que precisa haver uma reforma imigratória aqui nos Estados Unidos e que esse governo atual está disposto a de fato fazer essa reforma ou não? A gente vai continuar na mesma situação, reprimindo imigrantes ilegais e sem resolver o problema imigratório americano? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Quero ouvir muito o que você pensa a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, segue o canal para você ser notificado. Todos os dias tem vídeo novo aqui para você se manter informado sobre tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.